Fala pessoal, tudo certo? Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar o que inteligência artificial pode fazer por cripto e o que cripto pode fazer por inteligência artificial. Eu sou André Franco e hoje vim comentar com você aqui o que o choque desses dois mundos podem causar de revolução, tanto no mercado de cripto quanto na tese de AI. Primeiro eu preciso explicar como que é construído aí uma inteligência artificial para a gente entender como que cripto pode ajudar as questões ali relacionadas à inteligência artificial. Pra você ter uma ideia, uma inteligência artificial nada mais é que um conjunto de instruções que devem ser seguidas e naturalmente dado umas respostas para o interlocutor. Seria basicamente como se eu estivesse falando para você uma base de dados gigantesca. Imagina algo como bilhões e milhões de dados, bilhões, trilhões de dados, quadrilhões de dados, uma coisa assim bizarramente grande, e você quer extrair resposta daqueles dados. Uma inteligência artificial, ele basicamente tem um conjunto bem simples ou até de certa forma muito pequeno de instruções tentando extrair informações desses dados. Só que ele faz diversas iterações, ou seja, ele vai testando A, B, C, D, 1, 2, 3, testa tudo, absolutamente tudo, numa velocidade muito grande. E esse teste contínuo vai te dando respostas. Isso aqui seria como se fosse o primeiro treinamento de uma IA. Seria basicamente como se você tivesse um humano que não sabe nada do mundo e você tentando ensiná-lo a partir de uma base de dados. Galera, aqui tá todos os dados e esses dados aqui, eles devem extrair, por exemplo, como um artigo para falar sobre criptoativos. Está aqui, você precisa colocar. E aí as respostas podem ser desde tanto monossilábicas, como uma palavra, até um texto completo. Nesse processo de treinamento, a gente fala que a IA está aprendendo a de fato ficar inteligente. Essa é a primeira fase do treinamento de uma IA. A segunda fase é o que a gente chama de refinamento. Esse refinamento seria como se eu pegasse um humano médio, né, nesse caso aqui que a gente vive e usa o ChatGPT, por exemplo, e desse ele um treinamento a mais sobre celulares, por exemplo. Então ele vai aprender sobre celulares e vai ser um expert naquilo, a partir de uma base de treinamento que ele teve anteriormente, mais uma nova base de dados aqui. Esse aqui é a segunda fase do treinamento, é o refinamento, quando eu melhoro aquela minha inteligência artificial. Na terceira fase desse ponto é o que a gente chama de inferência. Inferência, pessoal, é depois da sua inteligência artificial estar treinada e refinada, você agora vai usá-la. No momento que você digita ali no ChatGPT, perguntando para ele, olha, eu queria informações sobre possíveis conteúdos relacionados a cripto que seriam interessantes falar no momento de crise do mercado. Algo nesse sentido. A IA, ela vai recorrer a todo aquele treinamento anterior, a base de dados que ela tem e procurar te dar a melhor resposta possível. Por ser um cenário probabilístico, quase sempre uma resposta não é idêntica à outra, porque ele faz de novo o uso desse recurso, dessa inteligência e te responde de uma forma direta ou indireta a mesma coisa, mas não de maneira extremamente semelhante. São respostas diferentes, porque isso é uma visão recursiva, né? Toda vez que você faz uma pergunta para a inteligência, ela vai lá procurar e responde para você. Beleza? Essas são as três fases. Então a gente tem a primeira fase, que é o nosso treinamento inicial, refinamento e a inferência. Sendo que você aí na sua ponta, basicamente usa os dados de inferência. Maravilha? Essas três fases que a gente vive no mercado cripto, elas são as fases que usam poder de processamento. Saiba que quando você vai lá e treina uma inteligência artificial, ela precisa fazer esses bilhões de testes e para fazer esses bilhões de testes, ela precisa de poder computacional. Só que imagina que você está criando uma inteligência artificial e você precisaria de uma quantidade gigantesca de computadores. E isso, pessoal, essa quantidade gigantesca, ela pode não estar acessível para você na hora que você quer. Por exemplo, eu aqui em casa tenho esse computador aqui que eu estou gravando e não tenho outros. E eu precisaria de outros para treinar uma inteligência artificial. Então eu faço o quê? Alugo. A gente tem serviços de computadores na nuvem, né, que são as clouds. Então você tem desde a AWS, que é da Amazon, ao Microsoft Azure, que é da Microsoft, e o Google Cloud também, que oferece a você essa oportunidade de pegar os seus dados e processar dentro dos computadores dele, ou nos computadores na nuvem, né, como as pessoas gostam de falar, como acho que o mercado usa didaticamente isso. Então, o que ele faz? Ele pega e usa esse poder computacional. Naturalmente, você tem o uso cada vez mais crescente dessa tecnologia. Beleza? Dessa possibilidade de você acessar essas GPUs, né, que é como a sigla o mercado chama. Maravilha. Dito isso, o que cripto tem a ver com isso? Olha, a gente tem hoje um cenário em que essas big techs, como o Google, a Microsoft,
a Amazon, elas possuem grandes fazendas ali de computação em que processam todos esses dados. Maravilha? Só que a gente olha para esse cenário e a demanda por essas GPUs vai ser cada vez maior. E essa demanda cada vez maior por essas GPUs vai exigir com que essas empresas comprem mais máquinas para processar mais dados, beleza? Agora, qual que é o ponto que cripto entra? Basicamente, pessoal, todo mundo que tem um computador e tem uma GPU em casa, ele não necessariamente usa todo esse poder de processamento. E se a gente conseguisse pegar esse poder de processamento e usar momentaneamente para treinar essas inteligências artificiais? É exatamente isso que cripto pode fazer pelo processamento de inteligência artificial. O que a gente tem hoje são basicamente alguns projetos que tentam fazer isso, e eu daria o pioneirismo aí para o Render Token e para a Akashi, que são dois projetos ligados à inteligência artificial que acessam essas redes por meio de descentralização, ou seja, eu, a Kenfran, consigo disponibilizar minha GPU para uma rede que joga os dados de processamento de uma inteligência artificial e, ao processar, me paga uma cripto para isso, ou seja, me dá dinheiro para isso, em que eu posso ir lá e vender meu ativo e resgatar dólares. Eu posso trabalhar para essa rede como um todo. Então, isso é uma das possibilidades em que cripto pode ajudar o mercado de IA. Por que eu falo isso? A gente está falando hoje de um mercado em que você tem uma falta de GPU, porque a necessidade de poder de processamento ela é muito alta e você não tem essas empresas atendendo de maneira satisfatória. Na verdade, atende de maneira satisfatória, mas cada vez a demanda é maior. Então, se a gente olhasse para o supply, né, ou para o suprimento de GPU que está na casa das pessoas, seria um acesso muito maior do que a gente consegue fazer hoje com o cloud. Qual que é o pulo do gato aqui? Tem um grande problema de como eu trago essas pessoas que têm esse poder de processamento em casa para uma dessas redes, ou Akashi ou Render. Esse é o principal desafio que a gente tem hoje. Mas se esse negócio for bem sucedido, a gente está falando de um custo menor ali em 7 vezes dado o custo que a gente tem nas clouds tradicionais, ou seja, seria um ganho gigantesco. O processamento de inteligência artificial seria mais acessível para mais pessoas. Maravilha? Bom, isso é o que talvez cripto possa fazer por inteligência artificial. Agora vamos no lado oposto aqui, o que inteligência artificial pode fazer por cripto. E aí vem um conceito maravilhoso nesse mercado, que é o que a gente chama de agente de AI. Perceba você que ao usar o ChatGPT, você busca lá suas coisas, mas você precisa de prompts, né, que seriam aquelas bases de instruções que daria contexto para aquela inteligência artificial para ter a possibilidade de te oferecer a melhor resposta possível para o seu contexto, né? Ou seja, para você não precisar contextualizar, a inteligência artificial tinha que saber quem você é, o que você está fazendo, para que uma pergunta, por exemplo, como, olha, eu quero saber quais são os melhores bares de São Paulo na minha região, pudesse ter contextualizado com qual região você está falando. Ou os melhores bares de São Paulo poderiam embutir ali, ou tirar da lista, na verdade, todos aqueles bares, os restaurantes de São Paulo, que, por exemplo, a inteligência artificial já sabe que você não gosta. Então, esse contexto aqui, ele seria facilitado pelas inteligências artificiais por meio dos agentes, né? Esses agentes, pessoal, são projetos que podem facilitar o uso de outras inteligências artificiais. No mundo em que a gente vive hoje, seria mais ou menos como se você tivesse uma inteligência artificial no seu computador e à medida que você interagisse com ele, ele tem todo o contexto das suas interações e conseguisse te entregar o melhor resultado possível para aquilo que você está vivendo. Isso seria muito ótimo, mas a gente está falando de um mercado hoje extremamente fragmentado. Se eu uso, por exemplo, aqui a Apple, outra pessoa usa Android, as conexões são difíceis. Da mesma forma, se eu quiser usar a minha inteligência artificial para se conectar com bancos, você precisaria de APIs conectadas. Assim, seria um gigantesco trabalho para fazer de fato essa integração. Só que existe um mundo em que as APIs estão abertas, ou seja, qualquer pessoa pode acessar esses determinados serviços financeiros e é o mundo de finanças descentralizado dentro do mercado cripto. O que isso quer dizer? Quer dizer que um agente de AI ele pode ser submetido a uma série de instruções e executar as transações sem que você saiba qual rede que ele está usando ou tenha que migrar de uma rede para outra. Seria tão fácil como exigir com que você tivesse, olha, eu tenho aqui tantos dólares dentro dessa rede e ao ter tantos dólares nessa rede, eu quero terminar com saldo dentro dessa carteira que está usando outra rede. Por exemplo, sai da rede Ethereum e quero para a rede Polygon. Você tem algumas possibilidades aqui na mesa que seria mandar para uma exchange, voltar de novo, comprar dentro de uma exchange, voltar.
Você poderia ter inúmeros caminhos para fazer isso, mas caso você tenha o AI Agent, ele poderia procurar para você o melhor caminho e o caminho mais barato possível para fazer essa transação. Além do que, um agente de AI poderia facilitar com que você não pagasse tão caro e entregasse um resultado muito parecido com o que você conseguiria por conta própria. Então, as possibilidades aqui de AI usadas dentro do mundo cripto são inúmeras. Além desse caso do AI, a gente tem uma extrapolação que são para os jogos mesmos ligados a cripto. A gente tem um representante muito interessante dentro desse mercado, que é o Parallel, ou o token Echelon Prime, para quem não conhece. Ele é um jogo que quer criar um segmento ali que seria usando AI Agents para treinar esses agentes de AI. Que seria basicamente, ao invés de você ter o controle do jogador, você teria a possibilidade de dar instruções para aquela AI, para aquela inteligência artificial, executar uma série de tarefas dentro do jogo e jogar com outros AIs ali. Isso é um jogo que poderia acontecer utilizando a rede blockchain. E esse contexto que a gente está vivendo parece meio ficção científica, né, ou algo nesse sentido, mas boa parte do que a gente já vive hoje foi ficção científica no passado. Então, na minha cabeça, essas são as duas possibilidades aqui. Uma em que AI pode ajudar cripto, como no caso aqui dos agentes de AI, da mesma forma, cripto pode ajudar AI no caso de processamento e democratização do uso desses recursos. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas comenta aqui embaixo se você acha que tem outra possibilidade nesse choque de AI com cripto. Forte abraço e até o próximo vídeo.